Amém. Você conhece alguém apaixonado? Já olhei para um apaixonado. É você mesmo. Você conhece alguém apaixonado? Né, Caio? Né? Não está apaixonado? Não, falei com um cara que está apaixonado. A maior parte dos pensamentos, planos, sonhos de um apaixonado se misturam com a pessoa que é alvo do seu amor. Um cara apaixonado fala o tempo todo daquela pessoa que é alvo do amor dele, da paixão dele, da loucura dele. É absolutamente natural que uma pessoa apaixonada, independente do assunto, você começa a falar de futebol, aí ele fala da pessoa que ele ama. Você começa a falar de cálculo 1, ele fala da pessoa que ele ama. Você fala do Armagedon, do fim do mundo, ele fala, que bom que o mundo está acabando, que eu vou ficar eternamente com a pessoa que eu amo. Só fala na pessoa que ele ama, que ele está apaixonado. Isso caracteriza alguém apaixonado. Quando a gente ama alguém de verdade, a gente não consegue fazer nada para essa pessoa que signifique para a gente algum peso, alguma obrigação. Eu sou obrigado a amar essa pessoa. Que saco, tem que amar. Não tem peso, não tem obrigação, não tem um fardo. Quando eu namorava da Isilane, ela, durante um bom tempo, ela estudou e morou em Friburgo. Eu saía do Alcântara amarradão de ônibus. Eu ficava mais tempo dentro do ônibus do que lá em Friburgo namorando ela. Mas, cara, eu fazia qualquer negócio, só pensava nela o tempo todo. E não tinha celular, não tinha WhatsApp. Vocês devem imaginar assim, como que aquelas pessoas sobreviveram nesse mundo sem WhatsApp? Para ver, você tinha que ir mesmo, ficar perto da pessoa. Então, assim, não tem peso, você não vai medir esforços. Por quê? Quando você ama alguém de verdade, o que para o outro é um peso, o cara olha, eu não ia sair do Alcântara para ir para Friburgo, mas você vai amarradão. Você fica contando as horas para fazer alguma coisa para estar perto da pessoa que você ama. No capítulo 6 do livro do Louco Amor, Francis Chan nos leva a esse autoexame, a esse questionamento, e ele propõe que o leitor avalie como que é o nosso amor por Jesus, como que é a nossa relação, como que a gente está se relacionando com Jesus. É nessa pegada de amor imensurável, que nada se transforma em peso, em fardo para a gente, ou em algum momento a gente se sente obrigado a fazer algumas coisas contrárias à nossa vontade. Ele insiste em afirmar que quando a gente ama alguém de verdade, nada vai ser penoso. Isso é a mais pura verdade, por isso que eu citei aqui essas questões que envolvem o nosso amor quando a gente está apaixonado por alguém. O próprio Senhor Jesus afirma que o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Quando a gente começa a se relacionar com o Senhor Jesus, a primeira coisa que acontece é a gente descansa. Ele falou, quem está cansado e sobrecarregado, começa a andar comigo, vamos trocar de fardo, o teu fardo está te cansando, pega o meu é suave e leve. Então Jesus está deixando claro que caminhar com Ele não pode ser peso para ninguém. Seria um paradoxo, uma incoerência. Logo, se a gente ama a Cristo, logo, se a gente está tendo um relacionamento real, saudável com Jesus, a gente não deveria se sentir obrigado a nada. Por volta e meia, a gente ouve algumas pessoas na França falando assim, tem que ir na igreja de novo, tem que ir na célula de novo. Essa semana vai ter esse negócio de discipulado de novo. Tem que ler a Bíblia todo dia. Tem que falar com Jesus todo dia. Está muito difícil ser crente. Se a gente ama Jesus de verdade, a gente não pode enxergar a caminhada da fé como algo penoso, pesado, como se fosse um castigo, uma via crucis. Porque o seu amor, a sua graça, a salvação que Ele opera em nós, nos liberta do peso real que de fato oprime a gente, que é o egoísmo. Quando a gente não conhece Jesus, quando a gente não ama Jesus, nós somos servos do nosso próprio ego. O pecado afetou a gente de uma maneira terrível. Aí Francis Chan cita a passagem de Gálatas 5, se você puder ligar a sua Bíblia ou abrir a sua Bíblia, Gálatas 5, versículo 13 e 14. É o texto principal que Chan usa no capítulo 6. É o apóstolo Paulo falando com a galera lá, os irmãos
Gálatas 5, 13 e 14. Aí Paulo está falando com gente crente. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Até aqui, Paulo está explicando para os Gálatas que a liberdade que Jesus conquistou para nós significa amor e responsabilidade. Antes vocês eram escravizados pelo Senhor das trevas, pelo pecado e pelo seu próprio egoísmo. Jesus vem, liberta a gente dessa loucura. Mas Ele não liberta você para agora você dar vazão para desejos e vontades. Preste atenção em mim, esquece. Se cair, você for levado para os céus, vai pertinho de Jesus. Espero, né? Espero. Se for para o outro lado, aí é roubada total. Vai se acertando agora aí. Mas Paulo está falando que a liberdade que Jesus conquistou para a gente ter uma vida abundante, uma vida plena, a gente ter a possibilidade de amar alguém que não seja o nosso próprio ventre. A liberdade que Cristo nos deu não deve ser usada para a gente dar vazão para desejos que justamente nos oprimiam quando a gente não conhecia Jesus. Então ele deixa claro que essa liberdade que Jesus concede para quem está andando com Ele tem que produzir unidade. Eu tenho que me aproximar de pessoas têm que gostar de andar comigo, e isso tem que gerar unidade, união no corpo. O Jonatas pregou sobre isso no domingo, sobre unidade. A queda nos causou um prejuízo imensurável. Ela desorganizou nossos afetos. Deus criou a gente para amar e para ser amado. É por isso que todo mundo vive a sua vida esperando encontrar alguém que me dê amor. Não tem um corinho que canta, encontrar alguém, mas isso é outra música. A gente vive querendo encontrar alguém que nos dê amor e que também seja alvo do nosso amor. Só que o pecado desorganizou isso tudo, espalhou a gente, transformou a gente em Babel. A gente conversa, às vezes, no próprio idioma, e a pessoa não entende o que você está falando. Quantas vezes você que está namorando alguém já falou essa frase: amor, não é nada disso que eu quis dizer. Amor, não é isso, não foi isso que eu falei. Olha lá, tem alguns namorados que estão rindo, né, fazendo assim. Por quê? A queda afetou a nossa comunicação, os nossos afetos. Como é difícil a gente se entender, mesmo falando a própria língua. A queda obrigou a gente a amar o nosso próprio ego. A gente fica servo do rei ególatra. Mas aí a graça de Jesus nos salva dessa confusão também. E nos dá a liberdade, a possibilidade da gente amar de forma o quê? Altruísta. Antes de conhecer Jesus, a gente ama de forma egoísta. Eu me aproximo, eu quero alguém do meu lado que me dê, que me satisfaça, que atenda às minhas expectativas. Agora, andando com Jesus, eu sei que eu posso abençoar uma outra pessoa. Eu posso compartilhar esse amor que eu estou recebendo dele para servir um outro, para ser bênção para um outro. Gente de barro ajudando gente de barro. É algo alucinante. Então tem uma galera aí no mundão, em alguns clubes sociais que se autodenominam igrejas, que interpretam essa liberdade como se fosse uma carta branca para fazer tudo que dá na cabeça. Em vez de se encher daquilo que está na mente de Cristo, o cara se enche daqueles desejos. Ele quer uma graça barata, um caminho largo, um caminho, não me pressiona não. Então é um grande equívoco acreditar que o amor e a graça andam de mãos dadas com um caminho largo. Não andam. Amor anda de mãos dadas com o compromisso e com a responsabilidade. Jesus concedeu para a gente um privilégio divino. Criaturas confusas como eu e você têm a possibilidade hoje de amar o Todo-Poderoso, de se relacionar com Deus que criou o universo, poder chamar Deus de Pai, poder falar: Senhor, hoje eu estou chateado, Senhor, hoje eu estou com vontade de voar na jugular do meu irmão que o Senhor mandou amar. Mas você tem essa possibilidade de se abrir, de conversar com Deus dessa maneira. É algo maravilhoso que Jesus conquistou para a gente.
Antes da gente conhecer a Cristo, a gente não tinha essa possibilidade. Você nem pensava em Deus. Na verdade, você tinha absoluta certeza que você era Deus, né? O mundo tinha que girar ao seu redor. E aí ele fala, tudo se resume em amar o meu próximo. E quem é o meu próximo? Você já se perguntou? Qualquer um que Deus coloque perto de você. Dá uma olhada aí em volta. Essa galera que está aí à sua volta é o seu próximo. Qualquer um, mesmo que essa pessoa que esteja perto de você te odeie. Não é o caso, né? Aqui só tem gente linda, todo mundo com cara de crente gospel, que coisa cuticú. Mesmo que a pessoa não goste de você, seja um entrave, cara, tudo se resume, o caráter de Deus se resume em ama o teu próximo. Mas eu não sei qual é a medida, como é que eu faço para amar? Aí Jesus dá a medida, como a si mesmo. Antes de me conhecer, você sabia amar a si mesmo. Use essa medida, já está boa. Amar o nosso próximo como a nós mesmos está totalmente ligado a amar a Deus. Não tem como a gente amar um ao outro sem a gente estar amando o Senhor. É o Espírito dele, é o amor dele que nos impele, que nos lança nesse desafio alucinante, maravilhoso, que é se relacionar de forma altruísta com outro ser esquisito que está perto da gente. Amar o nosso próximo como a nós mesmos está totalmente ligado a amar a Deus sobre todas as coisas. Preste atenção no que o apóstolo João fala, agora não precisa abrir o texto não, está em 1 João, capítulo 4, versículo 20, está gravado, depois você dá uma olhada lá na referência. Olha o que João fala, tem tudo a ver com o que o apóstolo Paulo também está falando. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso, é no mínimo mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Então essas coisas estão ligadas. Toda vez que você um dia tiver uma crise, não sei se eu estou amando Jesus direito, não sei se eu estou amando a Deus da forma como Ele merece, ama teu irmão, ama o teu próximo, ama quem Deus tem colocado perto de você. Quando a gente ama Jesus de verdade, implicitamente a gente está amando o próximo, a gente está se relacionando com alguém, a gente está servindo alguém, a gente está desejando o bem para outra pessoa. Não tem como você amar alguém, né, no sentido bíblico, fraterno, sem estar amando a Cristo, sem estar amando Deus. Compreende? Quando por amar a Cristo, a gente acaba servindo as pessoas que Deus colocou perto da gente está amando o Senhor, a gente está amando Deus. Não tem como ser de outro jeito. O Espírito Santo, à medida que a gente vai andando com Jesus, o Espírito dele vai organizando os nossos afetos. Primeira coisa que muda na vida da gente é a nossa oração. Você se pega orando mais, intercedendo mais pela vida de outras pessoas do que pelos seus próprios interesses. A oração muda, é um primeiro sinal de que o nosso caráter está ficando parecido com o caráter de Deus. Quando você se pega na sua lista de petições, de intercessões, lembrando mais de outras pessoas do que de você mesmo, cara, está show, está maneiro. Com certeza Jesus está amarradão, sendo glorificado através da tua vida. Então o Espírito Santo nos enche de compaixão pelo próximo. Você passa a prestar mais atenção no problema da outra pessoa do que nos seus. O Espírito Santo mortifica o nosso egoísmo, você começa a ter pensamentos altruístas, você começa a se preocupar, até ficar ansioso, roer unha, mas pensando no problema do outro. Top demais. O Espírito Santo nos concede prontidão para ajudar, você fica esperto, você fica ligado, você não fica a boca aberta, não, você percebe logo quando alguém está no veneno e você se coloca ali no local da ajuda. O Espírito Santo nos enche de paciência um com o outro, disposição para perdoar. E uma coisa tremenda que o Espírito Santo faz quando a gente começa a amar a Cristo e amar ao nosso próximo, o Espírito Santo elimina qualquer ranço de mimimi, não existe crente mimizento. Sabe essa coisa sensível? Pastor, falando um negócio que eu não gostei, eu fiquei triste, não estou com a música que eu quero, hoje estava...
Uma coisa que eu tenho certeza que gente cheia do Espírito Santo é tudo menos chato. Não tem como. Quem ama Jesus não vira esses crentes Nutella, chatão. Não vira. É gente humilde, altruísta, simples. Simplesmente ama, serve, se preocupa com o outro, ajuda o outro, se envolve, abraça. Na prática, quando um cristão ama o seu próximo, grava isso, você está amando a Jesus. Você está amando a Jesus. Mas aí Francis Chan também comenta no capítulo 6 que é possível, mesmo com todo esse conhecimento, mesmo com a revelação de forma clara, esse conhecimento bíblico, ainda assim é possível a gente, vivendo numa comunidade saudável, né, da fé, a gente ainda apresentar dificuldades de viver essa experiência de uma forma que seja leve para a gente. Francis Chan fala, cara, mesmo com essa revelação maravilhosa, ainda é possível, é real, você está caminhando numa comunidade da fé, uma igreja saudável, você ter dificuldades sinceras, reais. Cara, eu não consigo amar. Para mim, todo mundo nessa igreja é Nutella, é mimizento, é chato. Pode acontecer, lembra que eu falei que a queda desorganizou tudo na cabeça da gente, nos nossos afetos? E aí a preocupação do Francis Chan é que ninguém minta para si mesmo. Fingir que ama é uma lástima. Fingir que está amarradão com essa experiência de andar com Jesus, de amar ao próximo, fingir isso é uma lástima, é lamentável. E aí ele até comenta que às vezes essa frustração de você se pegar fingindo é que muitas vezes afastam as pessoas do caminho da fé. Você se pega se enganando, mentindo para si mesmo, aí acaba ficando frustrado e, eu sou mó hipócrita, mó mentiroso, vou embora. E ele fala, cara, a solução não é forçar a barra, também não é ir embora, não é sair daqui. Agora, a solução é ser transparente, é ser claro para o nosso Deus. E ele acabou de falar ali, ninguém consegue fingir, ninguém consegue enganar Deus. E nessa questão do amor, ninguém consegue enganar o outro. Você tá fazendo de conta que está amando alguém. A pessoa sabe que você não está amando. Os nossos amigos de oração sabem quando a gente está dedicando amor altruísta a eles ou quando a gente não está. Quem anda com a gente sabe se de fato o amor que a gente diz ter por Jesus é de verdade ou é caô. Por isso Francis Chan propõe um autoexame, né? Como é que anda o nosso relacionamento com Jesus? E aí ele insiste, seja sincero no autoexame, você não tem como esconder nada do Senhor, mas aí ele apresenta uma aplicação absolutamente prática. Então preste atenção, para você que está aqui e reconhece que seu relacionamento com Jesus não está legal, não está maneiro, você se sente muito mais frustrado do que abençoador e abençoado, né? Você encara alguma coisa aqui como uma obrigação, ir à igreja é uma obrigação, ir na célula é um peso, um fardo, ler a Bíblia, orar, ouvir o Marcão já é um peso. Depois pede a escala da pregação para o Felipe, que aí você sabe, semana que vem o Marcão eu não vou. Se isso te incomoda, clama por ajuda do alto. Clame por ajuda do alto. Fala, Jesus, me socorre. Espírito Santo, me socorre, me ajuda, me aviva, incendeia meu coração. Livra-me das garras do meu egoísmo, das minhas confusões. Seja sincero, abra o seu coração com o Senhor. Peça a Ele, Senhor, organiza os meus afetos. Faça como o escritor do Salmo 143, versículo 10, a gente até cantou uma frase de um salmo aqui, ó. Senhor, me ensina a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Tu és o meu Deus. Me ensina a fazer a tua vontade, Senhor, eu não estou conseguindo, estou confuso, está pesado, está estranho, não está legal. Senhor, me ajuda. Tu és o meu Deus, eu não tenho dúvida disso. Então me ensina a fazer a tua vontade. E aí, querido, Deus expressou qual é a vontade dele, está expressa aqui de forma clara, Gálatas 5:14. Sirvam uns aos outros mediante o amor. O amor é o gerente dos nossos relacionamentos. Toda a lei, ou seja, tudo que expressa o caráter gracioso de Deus, se resume num só imperativo: ame o seu próximo como a si mesmo. E aí eu emendo com João: pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu?
E aí, amigo, para a gente experimentar um relacionamento saudável com Jesus, não tem outro caminho, não tem como não obedecer e viver esse imperativo. Você tem que se lançar, você tem que ousar, você tem que experimentar, servir o outro. Qualquer coisa diferente disso é auto-engano. E aí vai te frustrar, e aí vai te desanimar, e aí vai te esfriar na caminhada. Por isso, ore, seja sincero, se coloque diante de Deus e fala assim: Senhor, eu vou insistir até o Senhor me incendiar, me acender, me levar para essa experiência que a Tua palavra ensina, fala para a gente, me ajuda a servir as pessoas, me ajuda a amar, me coloca perto de gente que eu consiga amar, me enche de gratidão, me enche com o Teu Espírito, me ajuda a imitar Jesus no que diz respeito à obediência. A Bíblia fala que Jesus foi obediente até o fim. Então, assim, Deus, me ajuda a ser obediente. Ore, busque, confesse, abra o seu coração para o Senhor, com certeza Ele virá no seu socorro, tenho certeza disso. E agora uma outra aplicação, para você que está numa crescente, para você que está vivendo um relacionamento que você julga saudável com o Senhor, um relacionamento crescente, sem medos, sem peso, sem se sentir obrigado a nada, busque ainda mais ser cheio do Espírito Santo, busque ainda mais andar avivado, incendiado pelo Senhor. E aí o apontamento prático é o mesmo: amar ao próximo como a si mesmo. Quando nos concentramos em Cristo, e menos na gente, a gente vive essa plenitude do Evangelho. Quando a gente se concentra mais em Cristo, no que é a vontade de Cristo para a vida da gente, e menos na gente, menos nos nossos problemas, nas nossas esquisitices, cara, a gente está caminhando para o centro da vontade do Senhor. E aí agora uma informação importante para os dois casos, tanto para quem se sente desanimado, quanto para aquele que está avivado. Qual o melhor lugar para você aprender a amar o teu próximo? Tem gente que quer ir para a África, vou dar um lugar mais barato, mais em conta. Nas células. Cara, um local onde você pode treinar, aprender a amar, sem medo de errar, nas células, no teu grupo pequeno. Naquela igreja que se reúne semana após semana nas casas. Tem gente ali que vai ter paciência com você, que vai te perdoar, que vai ajudar você nessa caminhada. Então, antes mesmo de você tentar amar alguém dentro das suas casas, que eu sei que tem muita gente que tem dificuldade de amar pai, mãe, irmão de sangue, começa a treinar amor dentro da tua célula, a servir os teus irmãos dentro da tua célula. Treina bastante na célula, depois treina aqui na igreja. Aí quando você estiver bem treinado, aí você arrisca amar alguém dentro da sua casa, né? E assim sucessivamente, você vai, e aí quando você começa a fazer isso, você começa a ficar habilitado pelo Espírito Santo a amar pessoas dos confins da terra, mas você começa do mais próximo, Então treina o amor servil nas células. As células são as smart fit do cristianismo. Não tem essas academias aí? Você olha para um lado, tem uma academia, parece que está me perseguindo esse negócio, né? Célula é uma smart fit do cristianismo, onde você pode praticar, treinar. Então treina nas células, treina na sua comunidade da fé, depois pratica isso em casa. Mas inicie a prática desse amor servil de uma forma intencional. Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda a começar a orar pelas outras pessoas. Senhor, me ajuda a servir. Eu quero aprender a amar. Eu quero aprender. Então, quanto mais a gente amar e servir os irmãos, mais a gente está amando Jesus. Não tenha dúvida nesse sentido. Então, pessoas que não servem são pessoas que não amam. Pessoas que não servem, que vivem só para o próprio ventre, são pessoas que não amam ninguém. E aí, para finalizar, Francis Chan faz questão de lembrar para a gente que em nenhum momento, em nenhuma circunstância, em nenhuma situação, Deus precisa da gente para nada. Deus não está carente, Deus não está com crise existencial, Ele não precisa do nosso amor, Ele não precisa do nosso louvor, Ele não é um Deus que precisa ser bajulado. Quem precisa disso tudo que eu listei aqui somos nós. Eu e você que precisamos urgentemente aprender a amar, aprender a servir um ao outro,
aprender a se doar para o outro. Somos nós que precisamos disso. E nós somos os maiores beneficiados nesse processo. Por quê? Quando eu me lanço de forma intencional nessa missão que Deus concede para a gente, nesse privilégio divino que Deus concede para a gente, eu fico cada vez mais parecido com Jesus, que é o totalmente humano, o paradigma da humanidade, e eu fico cada vez mais humano, porque o pecado desumanizou a gente. A gente viu agora há pouco tempo o que Mamon faz com as pessoas. O cara vai economizando grana, e aí a barragem vai e mata geral. Por quê? O pecado desorganizou os nossos afetos. Mais importante ter do que ser. E aí Jesus restaura a nossa humanidade, nos faz seres humanos. Pô, eu não vou fazer algo que corre o risco de machucar o meu próximo. Eu não vou fazer algo que corre o risco de causar problema na criação. Muda tudo. Então o maior beneficiado somos nós. Quanto mais a gente ama o nosso próximo, mais a nossa verdadeira humanidade é restaurada. Cada vez mais a imagem e semelhança do nosso Criador é restaurada. Até o dia que a gente vai ser definitivamente glorificado por Cristo Jesus. Amém? Que Jesus nos abençoe, que Jesus continue abençoando a leitura desse livro, nos ajude a viver esse louco amor todos os dias até a volta dele. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Jesus, muito obrigado pelo seu amor, obrigado pela salvação, Senhor, pela tua revelação, obrigado pelo perdão dos nossos pecados, Senhor, pela doce transformação que seu Espírito vem realizando na vida da gente, Pai. Muito obrigado, Jesus. A gente precisa se entregar ainda mais para o Senhor. Então, Deus, por favor, nos ajuda, Senhor. A leitura desse livro tem levado a gente para essa conclusão, Senhor. A gente precisa, até para te amar, a gente precisa da tua ajuda, da tua intervenção, do teu milagre, Senhor. Então, livra-nos da opressão do nosso ego, livra-nos dos nossos equívocos, das confusões do nosso coração, Senhor. Fortalece a nossa relação com o Senhor, fortalece a nossa relação com a célula, com a galera que a gente ama, que ama a gente também, Senhor. Por favor, fortalece a nossa fé, ajuda a gente a viver cheio do Teu Santo Espírito, Pai, por favor, e ajuda a gente a amar o Senhor e o nosso próximo de forma plena, santa, suave, Senhor, leve, para que Teu nome seja glorificado, santificado em todas as coisas, Pai, para que o Seu reino venha a nós e seja feita sempre a Tua vontade, Pai, aqui na terra como é feita no céu. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.